12 de junho de 2019, quarta-feira, Dia dos Namorados, todo mundo feliz hoje. Zé Silva chegou aqui radiante, ele que manda no programa. Tá começando Metrópole Serviço. Eu sou Cristina Miranda e junto aqui com o Zé Silva, eu como todo dia falo, e tenho várias testemunhas também, como eu sempre aviso, agora mais uma, nova, que vai garantir que sim, Zé Silva que manda aqui no programa. Você liga pra cá e participa. O telefone é 35055000. Você liga, a gente vai atender aqui, você vai conversar com a gente, bater papo ao vivo. Também pode mandar mensagem pelo WhatsApp. E aí o telefone é 98155-3258. 98155-3258. E também pode mandar mensagem para o metro1.com.br, que a gente abre aqui o SIC, o sistema interno, vê qual é a mensagem, lê. Meu convidado é um convidado de muita audiência, sei disso, é a primeira vez que ele vem aqui comigo. Foi difícil conseguir esse espaço na agenda, foi dificílimo mesmo. Tive que, por favor, venha, tal data, tal, encaixa aqui, a gente conseguiu. Meu entrevistado de hoje é Rodolfo Pamplona, que é professor, juiz, escritor, poeta, tem 81 livros. Desses 81, eu perguntei ele, mais ou menos 55 são referentes a direito, que é a área que, uma delas, né, que ele é apaixonado. Mas eu vou deixar ele se apresentar aqui. Boa tarde, tudo bom, Rodolfo? Boa tarde, Cris, é um prazer estar aqui na Rádio Metrópole. Para mim é uma satisfação estar aqui na maior audiência da Bahia e ser comandado também por Zé Silva, o poderoso, o vitaminado, o fashion, que vai aqui comandar conosco aqui e ter a oportunidade de tirar a dúvida do cidadão. Para mim é um prazer servir. Quem não vive para servir, não serve para viver. Ele disse que estava no modo avião, porque ele está meio gripado, mas que quando ele começasse a falar, sim. Então vamos começar com um assunto que foi muito discutido essa semana passada, porque se levantou essa questão, que são os aplicativos de celular. A gente começa com esse tema aqui, claro, você pode ligar e participar, fazendo diversas perguntas. Ele é professor da área trabalhista, mas também da área civil, de que mais? Civil, processo de trabalho, metodologia da pesquisa, direito e arte, o que aparecer, nós estamos lá. Se vacilar, a gente pimba. Ou seja, vocês ligam pra cá, podem fazer as perguntas e a gente vai conversando aqui. Bom, teve essa questão dos aplicativos de celular e que a gente vê muito agora nas ruas. A gente antes só via moto, né? O motociclista com a moto que levava a comida para entregar e tal. Hoje em dia a gente vê muita bicicleta. E aí não tem uma ciclovia em toda a cidade. Em muitos casos a gente não vê, porque não é exigido um capacete, um cuidado maior. É mais frágil, porque sim, há uma sequênciazinha entre carros grandes, menores, pequenos, motos, bicicleta e pedestre. E a bicicleta está ali quase imprensada efetivamente entre carros, pedestres, com muita dificuldade. E tem a questão trabalhista que entra aí. Que direito esse trabalhador que vai fazer essa entrega, que é contratado de forma normalmente por trabalho, por serviço, ele tem alguma garantia? Essa é uma questão importantíssima, Cris. Por quê? Porque, de fato, esses trabalhadores que prestam serviço através dos aplicativos, a maior parte não é contratada formalmente como empregado, né? Se eles tivessem a contratação como empregado, e alguns eventualmente podem ter, né? Eles estariam com a proteção de segurados obrigatórios do INSS, da Previdência Social, e acontecendo, por exemplo, um acidente de trabalho, algum acidente de trânsito mesmo, eles poderiam estar cobertos nessas circunstâncias. Por quê? Porque aí teríamos todo o sistema de proteção da legislação trabalhista. De fato, muitos desses trabalhadores podem ser, de fato, empregados, e isso é algo que depende de um reconhecimento formal, seja espontâneo pelo empregador, que muitas vezes não ocorre, seja através de uma reclamação trabalhista em que aí se reconhece toda a circunstância. Mas imaginando, abstraindo, que não vamos pensar em fraude, não vamos pensar em reconhecimento pela justiça posterior. Vamos imaginar que efetivamente eles empregados não sejam, que eles sejam prestadores autônomos. Muitos deles
trabalhando simplesmente com um contrato de prestação de serviços, que pode ser eventualmente até verbal, ou com uma formalização como pessoa jurídica, através de uma MEI, de uma PJ, alguma coisa do gênero. Então, se eles não estão sob a proteção da legislação trabalhista nessa circunstância, eles estão literalmente como autônomos. Então, se ocorre um acidente, se ocorre uma determinada situação, a pessoa pergunta, vem cá, a empresa pagou alguma coisa? Não, porque efetivamente esse trabalhador, nessa condição de empresário autônomo, ele está assumindo os riscos da sua atividade econômica e fica ao léu mesmo. Então, mas ele pode ir para o INSS? Pode ir para o INSS se ele contribuiu como segurado facultativo, ou seja, como autônomo. Ou seja, isso é uma situação que, no momento de crise econômica, as pessoas dizem, olha, eu estou procurando trabalho, ou trabalho mesmo com menos direitos. Aí o indivíduo é o primeiro a sacrificar sua própria sobrevivência, sua própria dignidade. Mas dizer que esta é a melhor forma, dentro de um sistema que busca uma solidariedade social, que busca, no mínimo, um respaldo à dignidade desses trabalhadores, não é a melhor solução, não. Entende? A legislação nesse ponto é cruel. Ou é tudo ou nada. Ou seja, ou ele é empregado e terá a proteção de segurado obrigatório, ou ele é autônomo e fica ao seu próprio risco e sorte nesse ponto. Aí a pergunta não quer calar. Vem cá, mas ele está andando, fazendo a entrega e acontece um acidente atropelado, ou uma coisa assim. Ele simplesmente vai ter, vou usar uma expressão meio chula, mas vai ter que se virar. Por quê? Porque efetivamente não há uma responsabilização do seu contratante dentro dessa linha, já que empregado ele não é. O que não me parece a melhor solução. Eu preciso relatar a vida nua e crua como ela é. Tem caminho? Bem, o caminho tradicional sobre isso era o reconhecimento formal, era o reconhecimento de que tínhamos ali uma relação de emprego. Em passado eu fico brincando dizendo, né, semana que vem eu faço 47 anos, mas eu comecei como juiz com 23, então era eu fiquei impressionada com essa informação. Eu era um menino prodígio, eu sou no máximo um coroa simpático, né? Então, aí nesse ponto, o que é que eu falo? Na época, quando eu comecei como juiz em 95, né, o modelo era outro, o paradigma era outro, a ideia era de inclusão, a ideia então havia, note como surgiram esses primeiros aplicativos, muito antes do Uber, a ideia mesmo dessas formas de contratação, livre de levar, era de exigir a formalização. O Ministério Público do Trabalho fazia um trabalho sensacional de combate à informalidade, a própria noção do extinto Ministério do Trabalho e Emprego, né? A ideia dos auditores fiscais atuando e dizendo quantas situações em que, porque perceba que a lógica do direito do trabalho é proteger o trabalhador dele mesmo. Porque note, nós temos filhos, né? E quando, para proteger, para cuidar de nossos filhos, nós somos os primeiros a vender a nossa dignidade. Nós somos os primeiros a abrir mão de nossos direitos pensando na sobrevivência deles. Mas perceba que nessa ideia de imaginar que se pode propor uma livre negociação, é botar a galinha para negociar com a raposa. A galinha não faz nenhuma referência ao Vitória, não. Ok. Acabou a entrevista, já chegamos ao fim. Bora, Bahia! Já chegamos ao fim, infelizmente nosso tempo acabou. Eu tô achando isso desagradável. Não acho certo. Não, perceba que torcer pra Bahia não é um gosto, é um privilégio, né? Ok, vamos seguir. Como diria o Garfield, é difícil ser modesto quando você é o melhor. Há controvérsias. Adriano Freitas na linha 3. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Boa tarde, Adriano. Tudo sim. Doutor, tira uma dúvida para mim e dá uma orientação. Adriano, deixa eu só lhe pedir uma coisa, diminui um pouquinho o volume do rádio, por favor, porque senão dá uma interferência, a gente não consegue lhe ouvir direito. Melhorou? Pronto? Melhorou agora? Melhorou. Pronto. Doutor, eu tenho duas situações ao qual preciso de uma orientação de que forma eu posso tratar. A primeira é a seguinte, a empresa a qual eu trabalho, ela tem uma forma de metodologia com referente a reembolso de planilha de KM. A gente roda com o nosso veículo e prestamos de conta semanalmente sobre essa quilometragem gasta e ela consecutivamente paga para a gente, certo? Sim. Só que eu tive uma questão onde eu tirei custeio do meu bolso
um valor bem considerável, onde tirou uma planilha de R$11 mil. E dentro desse período, a empresa ela não me pagou essa planilha, alegando que eu não mandei no prazo certo. E teria que ter mandado isso dentro de um prazo. Mas assim, foi um custo que eu tive, aonde eu estava atuando dentro da empresa, fazendo uns roteiros para poder cumprir com as metas, e acabei deixando passar um pouco. E tudo isso só custeando do meu bolso. E quando eu fui cobrar, foi me alegado isso, que eu não poderia receber porque eu mandei fora do prazo, uma vez que foi tudo custeado do meu bolso. A segunda questão é referente também a veículo. A empresa, ela em outros estados, ela aloca veículo para os funcionários trabalhar, pega o cartão combustível também, e para a gente aqui, ela não faz, não trata dessa mesma regra, sendo que é todo mundo um profissional da mesma categoria. A mesma profissão que eu exerço, o colega do outro estado também exerce. O que é que o senhor pode me orientar a fazer nesse caso? São duas questões distintas. A primeira é em relação ao desembolso. É preciso perceber que essa noção de reembolso por quilômetro rodado é algo que não está previsto em lei, mas sim em norma contratual. É preciso verificar efetivamente quais são as regras estabelecidas para haver esse reembolso. Se houve estabelecimento formalmente de um procedimento que deve ser cumprido, o descumprimento dele pode gerar esse prejuízo. Você tem que verificar especificamente isso e, eventualmente, discutir isso, se é razoável ou não, no Poder Judiciário. O que eu lhe posso dizer desde já, independente de você decidir processar agora ou não, guarde a documentação de tudo que você gastou, porque você não pode simplesmente alegar, você tem que fazer a prova deste fato. Em relação à questão da terceirização e ter outro tipo de prestação de serviços, outros prestadores de serviço dentro da administração pública que exerce a mesma atividade que você, numa noção de terceirização. Essa é uma questão que o TST tinha uma orientação no sentido que o salário a ser pago, se for exercida a mesma atividade, por uma questão de isonomia, deve ser a mesma. Essa é uma circunstância, porém, que mudou com a Lei 13.029, a lei da terceirização. E não mudou melhor para os trabalhadores. Na verdade, é que a ideia de que o pagamento do salário será o mesmo só se houver a previsão contratual nesse campo da licitação. Por quê? Porque isso depende de dimensionamento de orçamento. Ou seja, no passado, antes da lei da terceirização, né, você tinha mais respaldo para postular isso. Hoje, só se tiver previsão contratual específica. Se você me permite, meu amigo, dê uma olhada no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, bota lá, Canal Pamplona, e eu gosto muito de servir a comunidade. Então eu faço vídeos gratuitos que as pessoas, para explicar as coisas. Então, esse tema específico, eu fiz numa playlist sobre reforma trabalhista e pensa sobre terceirização. Eu explico exatamente essa questão. Espero ter ajudado. Com certeza, por isso que a gente traz aqui tanta gente bacana. Hoje, a vez de Rodolfo Pamplona, que é professor, juiz de Direito do Trabalho. Olha, no trânsito, ouço a voz do querido Rodolfo Pamplona. Um abraço, Ana Carla Fracalossi. Professora fantástica de Direito Previdenciário, grande figura, sabe tudo. Sabe tudo e mais um pouquinho. É verdade, já esteve aqui. Grande, foi minha aluna no mestrado hoje, né? Eu tô ficando velho, porque quase todos os professores de direito também foram meus alunos. Então não, mas você começou muito cedo, também tem isso, assim, né? Não vamos falar de velhice também, nem de time, nem de futebol, porque eu tô ganhando de todas. Tá certo. Eu vou invocar a quinta emenda norte-americana, meu jeito de ficar calado. Boa tarde, gostaria de saber do Dr. Rodolfo como proceder quando ocorre a revelia e na sentença o juiz libera o FGTS, seguro-desemprego, e a Caixa Econômica se nega a liberação por falta da chave de acesso. Essa é uma questão que pode ser resolvida de maneira prática lá na Justiça. Vale com o próprio juízo que declarou a revelia e, nesse caso, ele pode simplesmente pedir um alvará e a Caixa Econômica, normalmente, com esses alvarás estabelecidos pelo magistrado, ele não cria dificuldade, né? Caso cria dificuldade mesmo disso, aí é a situação de você processar a Caixa Econômica e aí, infelizmente, vai ter que ser na Justiça Federal. Mas, normalmente, pela experiência, eu estou na magistratura há 24 anos, sou juiz da 32ª Vara lá, Trabalho de Salvador, e, normalmente, quando eles pedem esse alvará, a Caixa não cria problema. Não dá problema nenhum. Não.
posteriormente a Caixa às vezes cria com o ato, simplesmente a antecipação da tutela por ofício, mas quando vai com ordem de alvará, ela normalmente não cria dificuldade. Pelo menos a experiência tem sido nesse sentido. Boa tarde, meu nome é Edna, eu quero saber se o anuênio a gente recebe só até o 5º ano. Eu trabalho em condomínio residencial. E porque eu e meus colegas já trabalhamos aqui há 10 anos e só recebemos até o 5º ano. Vamos primeiro explicar para quem não sabe o que é o anuênio. O anuênio é um adicional tempo de serviço, não é uma verba prevista em lei. Então, perceba que no campo das relações de direito do trabalho, você tem, e é fascinante estudar direito do trabalho por causa disso, porque você não estuda somente a lei, você vai estudar outras fontes normativas, não somente o contrato individual, mas o que a gente chama de contratos coletivos. O acordo coletivo, a convenção coletiva, a sentença normativa, que é o fruto do dissídio coletivo. Então, normalmente, as previsões de anuênios, biênios, triênios, quinquênios, decorrem de previsão em norma coletiva. Então é preciso checar nessa categoria se a convenção coletiva ou o acordo coletivo estabelece a forma de pagamento. Se ela restringe a um determinado número de anuênios, sim, a resposta vai ser estrita. A interpretação vai ser só do como se contém. Mas normalmente não é essa a linha, não. Hélio está na linha 3. Boa tarde, Hélio. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Cristina. Tudo bom? Bom dia, boa tarde. Boa tarde. Uma empresa, uma gigante mundial, ela resolve abrir uma empresa aqui no Brasil com várias sociedades dela mesma. De Luxemburgo, de Ilhas Caimã, e essa empresa sai daqui do Brasil, encerra as atividades. Havendo causa trabalhista ganha, como é que o ex-empregado pode fazer para tentar receber? Bem, é preciso verificar. A prestação de serviços ocorrendo no Brasil, a competência é da Justiça do Trabalho, mesmo sendo uma empresa estrangeira. A empresa estrangeira abrindo uma filial aqui, a prestação sendo aqui, ela deve ter patrimônio aqui, o patrimônio aqui que é alcançado. Se for o inverso da moeda, ou seja, uma determinada empresa que contrata um empregado brasileiro para trabalhar fora, durante determinados períodos de pujança econômica, era muito comum determinadas construtoras contratarem pessoas para trabalhar na Arábia Saudita, no Kuwait, em outros países, Angola, Moçambique, e aí o que acontece? A Justiça do Trabalho também alcança esse nacional que presta serviço lá. É o artigo 651, parágrafo 2º da CLT. E nesse ponto temos lá a possibilidade da nossa atuação. Agora, o direito a ser aplicado, isso é interessante, porque quando a relação de emprego com empresa estrangeira ocorre no Brasil, o direito aplicável é o brasileiro. Mas se você vai trabalhar para uma empresa, ainda que brasileira, fora do país, o direito aplicável é a priori o direito de lá. Embora você possa, no contrato individual, estabelecer a limitação de jornada no Brasil, ou coisa do gênero. Isso aqui é bem interessante, por exemplo, porque há países, por exemplo, como a França, em que a limitação da duração de trabalho, de tempo, é menor do que no Brasil. Então, aí é muito melhor aplicar o direito de lá. Mas, se você estabelece numa determinada relação contratual a possibilidade de aplicar o direito daqui, aí a gente vai ter que verificar qual a norma mais favorável para aplicar lá. Mas aí ele vai ter que exigir... Vai ter que fazer essa cobrança na justiça de lá? Não, aí o que acontece? Ele trabalhou lá, ele é brasileiro, trabalhou para uma empresa com filial lá, e nesse ponto, o que ele vai poder? Ele vai poder reclamar aqui do trabalho lá, aplicando o direito de lá, e aí na hora de executar, que é a pergunta, se a empresa não tem patrimônio no Brasil, é uma situação extremamente complicada. Por quê? Porque aí ele vai ter que fazer o que nós chamamos de expressão, o pessoal de direito tem expressões assim, meio boçais, meio tira besta, né? Mas é assim, exequatur. O que é o exequatur? É a homologação da sentença estrangeira para executar em outro país. Então ele tem que pegar a sentença do Brasil, levar lá para o país onde ele quer executar, lá homologar lá e para executar, abrir um processo lá para executar. O inverso é verdadeiro. Se você é condenado ou ganha uma ação fora do país, né, mas quer executar aqui no Brasil, você vai ter que passar pelo Superior Tribunal de Justiça
para que ele diga, homologue essa sentença e se possa executar aqui. É um negócio interessante. Antigamente, inclusive, era no Supremo Tribunal Federal. Isso mudou com a emenda 45 em 2004, dezembro de 2004, aí passou pro STJ. Mas demora da mesma forma. Não é fácil não, né? Vamos Definitivamente saber. não. Mas viver não é para os fracos. E o único direito verdadeiramente inalienável é o direito de ter esperança. E como não é fácil também o trânsito aqui em Salvador, que nós vamos saber como é que anda com Catarina Lopes. O trânsito na metrópole. Oferecimento Clínica Médica Biocheckup, há mais de 30 anos, cuidando da sua saúde. 3203-0400. E vídeo monitoramento com pronto atendimento, feito por empresa de segurança. Só a AVI tem. Ligue 3263-3000. Boa tarde, Cristina. Boa tarde a todos os ouvintes. O motorista encontra o trânsito lento na saída da Avenida Luiz Viana Filho, a paralela, no sentido centro, na Avenida São Cristóvão, nos dois sentidos, próximo do Shopping Salvador Norte, e na Avenida Vasco da Gama, nos dois sentidos, perto da Samar Veículos. Outros pontos congestionados são a Avenida Joana Angélica, nos dois sentidos, próximo ao Colégio Central, na Avenida Antônio Carlos Magalhães, perto do Hiperposto, no sentido Rio Vermelho, e na Praça Doutor João Mangabeira, no sentido Dique do Tororó, próximo à UPA. E o trânsito está livre na Avenida Mário Léo Ferreira, a Bonocô. Catarina Lopes, para a Metrópole Serviços. Obrigada, Catarina, pelas informações. Temos Evandro na linha 3. Boa tarde, Evandro. Muito boa tarde a todos, boa tarde ao entrevistado. Eu tenho uma dúvida. Minha esposa, ela foi demitida grávida de uma empresa que prestava serviço à CESAB, ao governo do estado, a maternidade José Maria de Magalhães Neto, uma empresa chamada IJA. E foi demitida, a empresa não pagou rescisão, não pagou a licença maternidade. Minha pergunta é o seguinte: a CESAB é corresponsável por fazer esse pagamento caso ela entre na justiça? E o INSS não teria que pagar essa licença maternidade a ela? Ou seja, porque a empresa não pagou, se ela entrasse, o INSS teria que pagar a ela essa licença maternidade? Eu explico, meu amigo, é uma questão dramática, recebo minha solidariedade sempre, né? O fato dela estar despedida grávida, ela não pode ser despedida sem justa causa estando grávida. Então ela tem o direito a ser reintegrada dentro da empresa. Sugiro que postule o mais rápido possível isso. Do ponto de vista da sua reintegração, gravidez não é doença, ela precisa voltar, precisa estar garantido, pensando aí justamente nesse respaldo para que possa o seu filho nascer protegido com todo o respaldo que a legislação trabalhista lhe faz. Nessas circunstâncias, na ação a ser ajuizada em face da empresa, caso a empresa não reintegre espontaneamente, é possível incluir no polo passivo, ou seja, não que ela seja devedora, ela é responsável, a empresa tomadora dos serviços. Essa foi uma construção em relação à terceirização, né, que começou na Justiça do Trabalho, através do TST, na súmula 331 do TST, e que se tornou respaldada pela lei, pela 13.099, a lei da terceirização, ou seja, a responsabilidade da administração pública no caso da terceirização. O que há é que houve um temperamento nisso, que é a discussão da responsabilidade subjetiva. Tem que verificar se houve alguma culpa da administração pública nesse campo. E isso eu recomendo que a sua esposa entre em contato com um advogado da sua confiança ou com o advogado do sindicato, que está aí para apoiar vocês nessas circunstâncias. Por quê? Porque talvez tenha de fazer prova específica de algum tipo de ciência, de violação de dever de cuidado da administração. O que é muito, a priori, nessa circunstância, é muito fácil, porque aspectos relacionados a pagamentos de verbas rescisórias ou a cumprimento da legislação trabalhista, e note, exame de gravidez, é proibido fazer exame de gravidez para exame admissional, porque isso é ato discriminatório contra a mulher. Mas para exame demissional é algo que se recomenda justamente pela possibilidade de termos uma situação de estabilidade. Recebo minha solidariedade, mas essa é uma circunstância. Ainda tendo acontecido recentemente, né, ainda estando em curso a gravidez, é plenamente possível pedir a reintegração.
eu recomendo você dar uma olhada. E, como já falei uma vez no canal, dê uma olhada lá na parte de dicas de direito de trabalho, que eu fiz um vídeo específico sobre reintegração, como reintegração se inclui, se é o processo no seu trabalho. Marcos pergunta aqui, doutor Pamplona, explica um pouco sobre adicional noturno. Trabalho das 8 horas da manhã às 8 da noite, às 8 da manhã do dia seguinte, 24 horas, né? Tenho direito a quantas horas de adicional noturno? Uns dizem das 10 da noite às 5 da manhã, que seriam 7 horas. Outros dizem que são 8 horas por causa da hora reduzida. E outros dizem que tenho direito a receber também das 5 da manhã às 8 da manhã. Deixa eu explicar isso, que é uma questão realmente muito interessante e que a gente tem que explicar com cuidado. Deixa eu mandar aqui um abraço aqui no ar, porque tá chegando um monte de WhatsApp aqui. Professor Edson Saldanha também mandando abraço, professora Dervana Coimbra mandando abraço, todo mundo aqui no ar. E aí eu fico muito feliz em ter aqui a oportunidade de falar na maior audiência da rádio baiana brasileira, quiçá mundial. Agora, meus amigos, o que eu tenho que explicar especificamente sobre essa questão do horário noturno? O horário noturno urbano é aquele realizado das 22 horas às 5 horas da manhã. Como você vê, contando nos dedos, são 7 horas cronológicas. Mas, das 22 às 7 da manhã, nós temos aí uma redução ficta, porque é uma redução fictícia. A hora noturna, para efeito de contagem, não é contada como 60 minutos, mas sim como 52 minutos e 30 segundos. Justamente para que esse período de 22 a 5 complete um período de 8 horas em que teríamos essa remuneração. Ou seja, o período noturno é das 22 às 5 e é considerado como se fosse 8 horas em vez das 7 cronológicas que a gente está acostumado. Agora, o que é importante mencionar é que a própria legislação admite que nessa circunstância em que o indivíduo trabalha todo o período da noite e prossegue em jornada diurna, ainda haja a possibilidade da prática, né, e do pagamento correspondente. Porém, e aí a experiência disso, né, eu já conheço de outros casos, é preciso verificar se não se trata de uma situação de regimes de compensação. E aí você vai ter que verificar se nesse regime de compensação, a forma como foi pactuada, por exemplo, na jornada 12 por 36, né? Aí você vai ter um determinado período que pode já estar compensada a hora noturna. Note que com a reforma trabalhista, flexibilizou-se muito esse tipo de situação de compensação, inclusive com quitações simultâneas. Então, verifique a origem da compensação, que pode ser um acordo, pós-reforma trabalhista, um acordo individual, um acordo coletivo, um banco de horas, a própria noção. Então, há vários aspectos. Procure um advogado. E quero mandar um abraço aqui ao professor Alessandro Timbó, que está me dizendo, tá morando na rádio, é? Muito bem. Um abraço, meu amigo, para você também. Não, é a primeira vez aqui. Pare com isso. Deixa eu aproveitar. Olha, a gente tem Carlos na linha 3, se quiser, deixou ali que eu atendesse antes de ir para o intervalo. Carlos, você só precisa ser rápido. Boa tarde, professor, tudo bem? Bom dia, Carlos, tudo bem? Como vai? Boa tarde, diga aí. Professor, meu caso é diferente. Eu tenho uma casa comercial e eu tenho 15 funcionários. O que acontece? Eu coloquei essa casa comercial por pouco dinheiro. Fiz um contrato com eles verbal, que estaria assinando a carteira de todos, agora em dezembro, como eu vou estar assinando. 2, eu tive que demitir agora nesse mês, mas eu paguei tudo. Até eu paguei FGTS, mas como tivesse assinado todos os direitos que ele tinha, eu paguei. Eles entrando na justiça, o que é que eu vou ter que pagar mais? Meu querido, não sei exatamente o que você vai ter que pagar mais, porque eu não sei exatamente o que ele vai pedir. Mas o que eu posso de cara dizer é que você tem de assinar a carteira, entende? Eu lhe dou minhas congratulações por ter cumprido a legislação trabalhista, ter pago todos os direitos certinho. Espero que você tenha tomado recibo de tudo para evitar qualquer tipo de confusão, mas perceba que a assinatura da carteira não é a priori renunciável. Então, você vai ter que fatalmente, pelo menos, assinar a carteira de fato. Se eles trabalharam por um período superior a 6 meses, aí pode gerar também uma outra circunstância, que é o pagamento, que era a questão do seguro-desemprego. Porque, em tese, não seria responsabilidade sua. Se você tivesse assinado a carteira recolhido do FGTS, a Caixa Econômica iria fazer a liberação correspondente. Mas como não houve assinatura da carteira, se trabalharam mais de 6 meses, há a possibilidade efetiva de que nessa circunstância nós tenhamos aí uma responsabilidade sua. Então, é preciso verificar cada caso. Não dá para adivinhar o que ele vai pedir, mas o que eu posso dizer é o seguinte,
esteja sempre municiado com recibos de tudo que você pagar e procure um advogado. Hoje, um prazer enorme, a gente está com uma conversa ótima aqui, rendendo muito com Rodolfo Pamplona. Demorou, mas ele veio para cá, que é professor, juiz do trabalho. Tem várias perguntas, eu vou só dar os telefones para não me esquecer, 35055000, WhatsApp 981553258 e mensagem metro1.com.br. Boa tarde, uma pessoa que trabalha com carteira assinada pode ser MEI? Perceba, são duas situações distintas. A condição dela de empregado é de prestação de serviço com pessoalidade. Então, na verdade, ela sendo empregada, ela não é MEI. Agora, o fato dela ser empregada de alguém impede dela ser MEI para prestar serviço para outras pessoas? Não. Então, a questão básica é somente isso, né? Uma questão que é interessante aqui, deixa eu mandar um abraço aqui para professora Ângela Almeida, para professora Marcela Almeida, Marcelinha Almeida, estão ouvindo aí na rádio também, é a maior audiência da rádio soteropolitana, brasileira, baiana, nacional, internacional, interplanetária. Tem vários alunos seus que estão mandando mensagem. Eu mando um beijo para todos. Todos aqui, ó. Todos e todas, tem que aprender a falar sempre assim. Muito bem. Tem uma perguntando aqui, não é sua aluna, mas algumas empresas alegam só pagar hora extra para feriados que entram no calendário nacional. Feriados estaduais, por exemplo, não são compensados financeiramente. Isso é legal? Essa é uma questão importantíssima. Por quê? Porque há alguns mitos, algumas lendas sobre isso, né? Porque, na verdade, há feriados nacionais, estaduais e municipais que são de observância obrigatória, independente da empresa acreditar ou de ser daqui ou não. Por exemplo, o 2 de julho é o feriado estadual e nesse ponto, independente da empresa ter sede em outro estado, se está aqui, é feriado para ser observado. O que ocorre com muita frequência, Cris, é que existem determinadas datas comemorativas, né, ou certificados que não são tecnicamente feriados. Então, a pessoa diz, na lavagem do Bonfim eu não vou ser liberado? Bem, aí é uma questão de negociação, é uma questão, às vezes, de impossibilidade de comparecimento, não dá para ir naquele local, ou no feriado, o feriado não é feriado, dia 2 de fevereiro, do dia de Iemanjá, é feriado, não é 2 feriado. 2 de julho é. Mas 2 de julho é. Então, precisa ver. No próprio carnaval, nós falando aqui da nossa baianidade, não é mesmo? Né? O carnaval, feriado mesmo, é só segunda-feira. Mas a Bahia, o carnaval, demora mais de uma semana. Bem, aí são circunstâncias antropológicas do carnaval baiano. Quero mandar um abraço aqui para o doutor Clérison, que está aqui também nesse ponto aqui, mandando grandes abraços aqui. Grande figura. Muito bem, tem mais pergunta aqui. Quer ver? Funcionários que têm carga horária de 5 e 6 horas precisam fazer o descanso de 15 minutos depois do horário regulamentado, ou os 15 minutos devem ser contados dentro da jornada de trabalho? São duas perguntas e ambas importantíssimas. É preciso perceber que o indivíduo que trabalha até 4 horas, ele não tem uma previsão específica de um intervalo. Quando ele trabalha acima de 4 até 6 horas, aí ele vai ter justamente esse intervalo de 15 minutos. Então, dentro desse bolo, aí ele fala 5, 6 horas, tá dentro desse bolo. A partir de 6, obviamente, aí a gente pensa até 8, mas claro que pode trabalhar com horas extraordinárias. Nessa circunstância, nós temos aí também a hipótese do intervalo de 1 a 2 horas, que é a previsão específica, fazendo o registro que, na reforma trabalhista, olha essa reforma trabalhista sendo invocada toda hora, né? Houve aí a possibilidade de negociação desse intervalo para reduzir até 30 minutos. Quero mandar um abraço aqui para Pedro Silva, grande figura, que está mandando também aqui, ouvindo o rádio aqui. Esse meu WhatsApp não para aqui, rapaz. Não para um segundo aqui sequer. Olha, também não para o telefone aqui. Manuel, na linha 3. Boa tarde, Manuel. Boa tarde, doutor Rodolfo, tudo bem? Boa tarde, Manuel. Fala aí, Manuel. Doutor, é o seguinte, estava desde 2014 no B91, auxílio acidentária, certo? Quando foi agora em 2019, a Justiça me deu ganho de causa, a INSS reconheceu a aposentadoria por invalidez acidentária. Certo. Já recebi a carta de concessão, fui até a Caixa para fazer o saque da FGTS. Porém, esse período de 2014 até cá,
onde a empresa depositou fielmente, a Caixa disse que teria que ficar retido, não me pagou, porque só retirava na justiça. Isso aí cabe um mandado de segurança ou tem que ser uma ação normal? Não, aí bem, tá errada a Caixa Econômica, né? Existem determinados períodos para a liberação, mas o fato é que você, tendo sido aposentado, o valor está lá depositado, esse valor é seu. Então você deve retirar. Se a Caixa não faz espontaneamente, você deve ir ao Poder Judiciário pedir a concessão de um alvará e isso pode ser feito. Como você conseguiu o reconhecimento da aposentadoria na Justiça, verifique se dentro do processo, dentro dos limites do processo, consulte seu advogado se não dá para pedir o alvará no próprio processo, que aí otimiza, em vez de você ter que ajuizar uma nova ação. Um grande abraço. Boa tarde, professor, parabéns pelas explicações. Gostaria de saber se existe possibilidade de equiparar o REDA com prazo vencido ativo com os terceirizados no poder público. Quem pergunta é Fábio. Ô Fábio, grande abraço para você. Fábio, aqui essa é uma pergunta que vai ao encontro daquela primeira pergunta que eu respondi. No passado, havia sim um respaldo, havia construções do TST, claro que é uma construção jurisprudencial, eu sempre brinco dizendo que a jurisprudência é um caso de apropriação intelectual indébita. É o advogado que cria jurisprudência, o juiz leva fama. Mas, ou seja, muitas postulações deduzidas pelos advogados foram acolhidas pelo Tribunal Superior do Trabalho, mandando fazer esse tipo de equiparação, esse tipo de pagamento isonômico. Só que com a recente lei de terceirização, a lei 3.029, houve aí o afastamento disso e só terá o direito se houver previsão específica na licitação, o que tem sido raro. Boa tarde, a empresa que trabalho está com dificuldades financeiras. Foi proposto me demitir e quando o mercado aquecer, me recontratar. É possível? A lei permite? Botou proposto? Eu não entendi essa parte. Foi proposto me demitir. Bem, a despedida, né, ainda é o exercício de um direito potestativo. Ela pode pedir você a qualquer momento e pode se recontratar a qualquer momento se você quiser. Não dá para exigir que ela te recontrate. Não há, nesse ponto, como fazer uma espécie de acordo para dizer, estou sendo despedido e com certeza vou ser contratado depois, né? É claro que, se eles colocarem isso no papel, eu nunca vi isso em quase 30 anos de justiça, né? Aí seria uma situação nova para mim, uma promessa de recontratação, uma promessa formalizada, né? Então, na verdade, às vezes isso faz muito daquela questão assim do fim de um relacionamento, né? Olha, vamos ver aqui, vamos deixar a porta aberta para quem sabe voltar, mas muitas vezes a porta permanece fechada durante muito tempo. Boa tarde, um funcionário solicitou sua substituição pelo WhatsApp. Isso é considerado um pedido de demissão? E serve como prova? Quem pergunta é Jorge. Pediu a substituição. Isso. Essa noção de substituição, ou seja, ele disse, olha, então pode me despedir, pode botar outra pessoa no lugar. Bem, é claro que é preciso verificar quais são os termos. Eu não tenho como fazer uma prévia análise dos termos desse pedido de substituição. Mas, ampliando o debate, é possível sim tomar esta manifestação no WhatsApp como uma comunicação de demissão, ou seja, olha, eu estou me afastando. E é claro que todos os meios admitidos em direito você faz. Eu sou um entusiasta das redes sociais, um entusiasta das tecnologias, então acho que é algo que nós estamos falando de um jeito que é da vida, é um jeito das formas que a gente se comunica. Hoje a gente se comunica mais pelo WhatsApp com a maior parte das pessoas do que no passado, né? Uma das coisas que a gente fica brincando assim, no passado, não, Cris, que tem idade de ser minha filha, mas pensando assim, eu aqui, imaginando lá, que no passado a gente ficava numa fila de cinema, era um barulho terrível, não sei. Hoje é um silêncio, porque todo mundo fica com seu celularzinho mexendo, né? São novas formas de vida. Por falar nisso, você teve uma audiência que você utilizou o telefone, o WhatsApp. Isso repercutiu, foi uma coisa assim muito interessante, sabe? Era uma homologação de uma conciliação extrajudicial em que o comparecimento, a realização da audiência não é obrigatório, mas eu sou muito cuidadoso, sabe? Essa coisa de, tô vendo a homologação, tá assinado, mas deixa eu conferir se o indivíduo realmente vai receber, se não assinou em branco, aquela coisa que a gente sabe que acontece, né? E aí, de repente, estou lá na mesa de audiência e a reclamante, a empregada, não aparece. Aparece a tia dela
com uma procuração dizendo, olha, minha sobrinha que é aqui, ela viajou para Portugal, ela está fazendo um curso de pós-graduação e ela me deu uma procuração para eu representar. Só que isso não tem previsão específica, mas também a audiência não tinha. Eu disse, olha, gente, eu não posso. Honra é como virgindade, só se perde uma vez. Eu não vou abrir mão da minha honorabilidade. Eu não vou sair aqui homologando acordo sem ver a cara das partes. Eu não vou homologar uma situação sem ter certeza absoluta de que a pessoa recebeu, que está admitindo. Não, doutor, eu entendo. A pessoa foi muito respeitoso. Diz assim, mas, doutor, o senhor admitiria fazer uma videoconferência? Porque ela está em Portugal. Eu digo, pai, não. Me dá o telefone aí. A gente ligou pelo WhatsApp, né? Em vez de audiência, né? Eu, a advogada dela, a tia dela e a empresa, ligamos, ela atendeu. Aí eu disse assim, olha, minha senhora, é o seguinte, eu tô aqui com o seu processo aqui, é uma questão de preservação mínima, de respeito ao cidadão, eu tenho certeza que a senhora mesmo recebeu, eu posso assinar isso tranquilo, posso... Não, doutor, pode fazer, muito obrigado pelo cuidado, não sei o quê. Aí, claro, eu já sou brincalhão, a senhora permite que eu tire uma foto, faça um print screen da tela, a senhora aparecendo, que eu vou botar no processo, que a senhora me confirmou. Aí, pô, não. Aí foi isso aí. Distribuiu, de repente está lá no meu Instagram, 5.000 curtidas na foto do pessoal da minha audiência. Como eu acho que isso não é previsto, mas pode ser feito. Não é previsto, mas pode ser feito. Perceba, o direito, ele existe para realizar a vida. E o processo serve para realizar aquilo que o direito promete. Então, a gente não pode se apegar às estruturas antigas como se fosse a única forma de fazer. Se há uma ditadura que a gente tem que combater, é a ditadura do pensamento único. E se a gente pode abrir novos horizontes, a gente está no bom caminho. A sociedade vai mudando, o direito vai mudando, às vezes um é mais rápido do que o outro, e assim a gente vai seguindo. Às vezes é a sociedade que é mais rápida do que a lei, às vezes a lei vem até antes, e a gente demora exatamente para poder fazer com que aquilo entre culturalmente. Eu costumo dizer, é uma frase muito conhecida, na verdade, é que o direito é o último vagão do trem da história. E às vezes o processo está lá na última cadeira, né? E aí a gente precisa, às vezes, dar uma acelerada aí para que as coisas possam andar. Porque eu falo isso, eu estou na justiça, contando meu tempo de servidor, desde 1992. Como juiz desde 95. E às vezes eu fico olhando para o processo. Eu fiz 10 anos juiz da gloriosa primeira vara do trabalho de Salvador, a vara mais antiga do país. E aí eu nasci em 72, né? Às vezes eu pegava processo dos anos 70, assim, e aí dizendo assim, gente, não é possível. O processo se tornou a criação humana mais próxima do conceito de eternidade. A gente precisa combater isso, porque a gente tem uma promessa, que é pensar numa duração razoável do processo. A gente tem Gonzaga na linha 3. Boa tarde, Gonzaga. Gonzaga? Tá na linha 3? Caiu, Zé? Acho que caiu. Gonzaga, tá Gonzaguinha, Gonzagão, vamos lá. Mas tem várias perguntas aqui. Eu sonhei que estava em Moscou. Anônimo pergunta aqui. Por favor, é legal hoje reduzir carga horária e salário? Perceba, a previsão constitucional de possibilidade de redução de salário, né, de jornada com a redução de salário correspondente. É uma previsão que é por norma coletiva. Esse tipo de negociação com redução de salário e de carga horária por via individual ainda não é bem visto e não foi objeto de previsão específica da reforma trabalhista. Embora tem gente sempre que acha que agora liberou geral. Não é liberou geral. Digamos assim, abriu janelas e portas que talvez não devessem ser abertas, mas pronto, falei. Hashtag. Boa tarde, o melhor entrevistado que já escutei. Gente, que bom. Tá vendo? Trabalho em mercado sem carteira assinada. Quais são os meus direitos? Meu nome é Augusto. Oi, Augusto, tudo bem? Bem, do ponto de vista formal, você precisa ter carteira assinada. Então, se você empregado deve ter carteira assinada. A lógica é isso. Espero que isso possa ser regularizado o mais breve possível. Se não for, você tem sempre a possibilidade de fazer uma denúncia, inclusive anônima, né? No Ministério do Trabalho, que não existe mais, mas na Auditoria Fiscal do Trabalho, e no Ministério Público do Trabalho. E nesse ponto também recomendo que procure um advogado da sua confiança ou pensar também no acompanhamento pelo sindicato. A Justiça do Trabalho está à sua disposição para que possa regularizar isso o mais breve possível. Boa tarde, querido e prezado mestre. Em um contrato de locação, onde a inscrição imobiliária está em nome da dona do terreno e água e luz no nome do outro no caso de locação para fins comerciais, fica-se entendido como sublocação?
Tem todas as perguntas aqui. Então, eu disse, como eu falei, eu começo a falar com o trabalho, você viu o trabalho Dança Moderna, daqui a pouco eu falo tudo aqui. E aí, pra mim é interessante, meu querido ou querida, não sei, não vi aqui o nome, né? Mas... Não diz o nome. Não sei o nome. Isso pode ser um indício de sublocação, não dá para afirmar peremptoriamente que ou seja, mas pode ser um indício dentro dessas circunstâncias. É claro que não há limite para a criatividade humana quando quer fraudar direitos, e não é, e ainda mais quando a gente pensa nessas formalizações. A Coelba quer simplesmente que alguém pague a conta, então o cara coloca lá o nome dele, dizendo que é o novo responsável, tá pagando, ela não quer mais verificar nenhum tipo de discussão. É preciso realmente formalizar sempre, e pode ser um elemento interessante para fazer. Deixa eu mandar um abraço aqui para a professora doutora Kátia Raulino, que está escutando você aqui no Congestionamento. E agora vamos ao Metro 1 Informa. Metro1.com.br informa. Os professores da Universidade Estadual da Bahia, UNEB, aceitaram hoje a proposta do governo e decidiram encerrar a greve, que já durava mais de 2 meses. Segundo a instituição de ensino, as aulas serão retomadas amanhã. A assessoria de comunicação da universidade informou que os docentes, no entanto, permanecem em estado de mobilização para cobrar itens do governo que ainda não foram acordados. Ou seja, em caso de divergências das negociações, uma nova paralisação pode acontecer. Além disso, a Comissão de Constituição e Justiça rejeitou hoje, por 19 votos a 9, o parecer do Senado Marcos Duval, que favorecia o decreto que flexibiliza as regras para o porte de armas no Brasil. Também foi aprovado pela comissão o pedido de urgência para votação em plenário. Após isso, o decreto ainda vai para a Câmara. Leia mais no metro1.com.br. Camille Martinho para o Metrópole Serviço. Obrigada, Camille, pelas informações aqui. Seguimos os últimos minutos aqui do programa com Rodolfo Pamplona, que é professor, juiz do trabalho. Tem tanta pergunta, deixa eu escolher algumas aqui. Boa tarde, a minha empregada doméstica trabalha de segunda a sexta, das 7 da manhã às 4 da tarde. Eu pago 1 hora extra por semana. Isso está correto? E se ela não quiser tirar a hora do almoço, como proceder? Como essa hora de descanso deve ser? Bem, a questão é a seguinte: desde a Lei Complementar 150, trabalhadores domésticos estão no sistema de proteção da jornada de trabalho. Então, é preciso verificar, no caso concreto, se houve a ultrapassagem das 8 horas diárias ou das 44 semanais. No caso, houve, pelo que você me falou, né? E que você já paga regularmente 1 hora extra. Não recomendo a ninguém supressão de intervalo entre a jornada. É algo que acaba gerando sempre uma confusão, uma insatisfação, e a gente vê logo depois. Tenta organizar de tal forma, bota num horário mais alternativo, verifica uma determinada circunstância, e isso pode se resolver de uma forma mais tranquila. Quero mandar um abraço aqui para o doutor Adelson Carvalho, que disse aqui que está ouvindo aqui. Grande entrevistador, grande figura. Tá vendo? Poxa, Zé Silva, que é quem manda aqui no programa. Zé Silva é o poderoso vitaminado fashion, é o cara. Exatamente, pois ele está dizendo que o programa acabou. Tá vendo? Infelizmente, nossa conversa tem várias perguntas. E quando eu vejo o WhatsApp aqui, vários verdinhos. Aqui, Marlua Santos está postando até foto no Instagram aqui. Está ouvindo? Aqui, um beijo pra você, querida. Pronto, a gente vai ter que trazer Pamplona aqui de volta. Quem manda é Dona Martinha, eu obedeço. Não, vamos driblar Dona Martinha, que Dona Martinha é muito difícil com essa sua agenda. É minha leão de chácara. Não, vamos driblar. Leão Fernanda... não tem nada a ver com vice, viu? Ok. Não tem nada a ver. Vamos deixar esse assunto pra lá, que não tá em boa hora para se comentar sobre futebol. Veja, minha situação é muito difícil. Eu torço pro Vitória aqui, torço pro Vasco. Então a minha situação não tá... É uma pessoa que tem vocação pra ser vice, né? Mesmo assim. Desculpe muito o bullying, bem, não resisti. Desculpe, ela levantou, tive que cortar. Eu quero agradecer demais a presença de Rodolfo Pamplona. Foi 1 hora maravilhosa, uma conversa excelente. Várias perguntas ficaram, você vai ter que voltar. Converse com Martinha. Fernanda, me ajuda aí. A gente vai marcar de novo essa outra entrevista, porque são muitas perguntas mesmo, muita gente querendo tirar dúvidas. Vou tirar uma foto do Zé Silva e postar aqui nas redes sociais aqui, para o pessoal ver o rosto de Zé Silva. Bonitão aqui dos bastidores.
Muito obrigada, Rodolfo, pela participação aqui. Foi uma delícia. Eu que digo aqui, está diante de uma pessoa tão agradável, inteligente, poderosa e ainda bela. Ah, meu Deus do céu. É uma tarde que passa e a gente nem percebe. Isso tudo porque primeiro ele fez bullying. Muito obrigada a você que participou. Hoje é quarta-feira só, amanhã a gente volta aqui. E feliz dia dos namorados pra todo mundo aí. Tá vendo? E agora tem o Metrópole Saúde com Stephanie Suerdick. Fiquem ligados aqui. Até amanhã, um beijo.